Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana de estudos, né? Isso, Graças a Deus. e a nossa prece inicial é do livro Vinha de Luz, capítulo 179, palavras. Da mesma boca procede bênção e maldição. Tá em Tiago. Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequena observação, de evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja, de calar a explosão de cólera, de preferir o silêncio nos instantes de irritação, de renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias, de não opinar em problemas que te não dizem respeito, de esquivar-te a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura, de fugir a reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sobre todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir os bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, e de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício do próprio coração. Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras, antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede a bênção ou a maldição para o caminho. Então, nesse instante, Senhor, mais uma vez agradecido que estamos, vamos dar mais um início a mais estudo do Evangelho de Mateus. Pedimos que os amigos espirituais nos envolvam, nos intuam, para que possamos transmitir tudo aquilo que aprendemos e que ensinamos durante os nossos momentos de estudo. Que Jesus e os amigos espirituais estejam aqui neste momento e que nossos amigos possam também ser beneficiados pela essa palavra, que a sua palavra sempre é de amor, de respeito, de consideração, mas principalmente de caridade e de muito amor. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Então é isso, Graças a né? Deus. Nós estamos, então, no capítulo 15, né, de Mateus, e aí Jesus começa, né, com um discurso amargo e enérgico, né, com os escribas e fariseus. Aí lá no versículo 1 ele vai falando, né, da questão da tradição, como eles leem, a questão do conservadorismo e das convenções, mostrando assim, nesse capítulo todo, a questão da hipocrisia e o quanto a gente vem caminhando com ela. Na realidade, ele não estava falando para eles, né? É para que a gente encaixe essa proposta desse diálogo enérgico de Jesus com a gente, nos colocando no lugar para observando onde que a gente tem agido, né, de maneira contrária entre a questão da fé e do exemplo dessa fé. Né? E aí Jesus vai ser considerado com os discípulos transgressores. Por quê? Porque eles começam, Jesus traz uma proposta diferente. Sem essa fé artificialista, mostrando que o que é importante é aquilo que você traz no coração, né? E aí é onde ele fala da questão de lavar as mãos. Aí ele chama atenção. Vocês lavam as mãos. Onde que está escrito isso na lei? Como vocês leem isso? Porque antes existia mesmo uma proposta religiosa, mas a partir no tempo, né? Aquilo foi se transformando aqui em apenas um artificialismo sem profundidade. Ele dá o exemplo até do livro Paulo Estevão, né? Paulo e Sadoc, o quanto que eles viviam com o evangelho, né? De uma maneira superficial, porque não que eles não tivessem competência, porque eram pessoas, né, letradas, capazes, mas aprofundar na leitura do evangelho significaria o quê? Ter que abrir mão das convenções criadas por eles mesmos.
Então, eu acho que a gente também faz isso, né? Muito. Depois ele fala da questão do honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Ele dá uma abrangência muito maior para a gente, A gente nunca tinha porque ele, pensado nisso, né? eu nunca tinha, com estudo, realmente eu não tinha essa visão. E aí a gente vê que o honrar pai e mãe vai muito além, é você ter a segurança de passar para as gerações futuras aquilo que você aprendeu com seus antepassados. E aí ele cita o exemplo de Abraão, que trouxe um exemplo para a gente de espiritualidade profunda, e a gente o que é que faz com essa espiritualidade profunda? Então, a questão de estar sendo exemplo, né, para os filhos, mas a gente tem mostrado nessa relação com Deus, e que foi o que eles vivenciaram, com uma certa, assim, na medida que eles tinham acesso à questão do Paulo, né, por exemplo, que teve uma educação boa, que viveu né, com as questões econômicas, né, com facilidade, o que a gente acha que tudo que a gente quiser com Deus, eu sou capaz de comprar, porque o dinheiro fez de Paulo ter as melhores oportunidades. E aí ele passa a entender aquela relação com Deus como se fosse esse comércio. Então, dá uma oferenda a Deus, né? E aí, na medida que eu faço uma oferenda, Deus me retribui isso. Então, é uma visão aí que a gente tem que aprender a enxergar com novas possibilidades. Voltando lá em Abraão, que é o sentido da espiritualidade profunda, e quando ele fala, né, para olhar para o céu e as estrelas, mostrando a questão da expansão e da qualificação. O que seria a expansão? No futuro, todos nós vamos seguir essa espiritualidade e vamos o quê? Emitir a nossa luz própria. É a proposta. A gente tem que caminhar em direção a isso. E os bons cristãos não são aqueles que agem com artificialismo, com superficialidade. São aqueles o quê? Que dão bons exemplos dos testemunhos, evitar essa hipocrisia religiosa. Eu gosto muito dessa comparação, né? Quando Jesus fala sepulcros caiados por fora, né? E a Então, gente, como que e a gente isso está na tem... época de finados, né? Então, a gente vai lá, arruma o túmulo, bota tudo bonitinho, bota flor no túmulo, bota, né? É lógico que é isso, é um respeito que a gente tem que ter, mas é mais do que isso, né? É muito mais, vai além. E hoje, no versículo de hoje, nós vamos estudar: esse povo aproxima-se de mim com a sua boca e honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E nós resolvemos agrupar o versículo 8 com 9, e o 9 fala: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos Homens. homens. E aí tem um aspecto muito interessante, porque a gente aprende que os judeus, eles nem pronunciar o nome de Deus, eles não pronunciam, porque eles têm uma relação com Deus de muito respeito e reverência. É Então, impronunciável, né? O nome de Deus é é impronunciável. impronunciável. Por quê? Porque é uma falta grave pronunciar Deus. Eles usam a expressão Adonai. Por quê? Porque o nome do eterno Criador, pronunciar, né, seria trazer o nome do eterno Criador à presença, à própria base que sustenta o cosmos. Diferente de nós que usamos o tempo todo o nome de Deus em vão. Eu ainda estava pensando nisso, né? Qualquer coisa que a gente faz, em termos de abuso, às vezes de indignação que você tem em relação às situações, o que você faz? Meu Deus! Meu Deus. O quanto que isso é sério, o quanto que a gente tem que realmente entender o discurso de Deus, É porque esse meu procurando, Deus não é um meu Deus, né? É um meu é, Deus, né? meu E Deus, aí? Como é que eu estou é, passando por isso? Como é que eu posso? Você está é de vendo eu aqui? É indignação, de não é indignação. de
De adoração, né? de adoração, não é de respeito, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso é tão sério porque as palavras, elas têm um esvaziamento de sentido grande, né? Porque o tempo todo, assim, a gente vê até para cometer delitos, às vezes, a pessoa ela está tendo uma atitude hipócrita, errada no sentido assim de ir contra as leis de Deus, e ela pede a aprovação de Deus para isso. Então, a gente usa tão em vão esse nome, com tanto desrespeito, que aí realmente fica assim uma coisa bem artificial, né? Porque a pessoa vai criando justificativas para ela mesma. Não, eu posso fazer isso, eu posso, né? Ele vai dando algumas desculpas, Concessões, né? vai fazendo concessões, é a questão dos próprios gestos, né? Eles, todos os gestos, a ablução, o sinal da cruz, ajoelhar, tudo isso tem um significado. Mas só que ao longo do tempo ele vai sendo feito de forma mecânica. Eu, O por exemplo, significado foi pesquisando, esvaziado, né? vai ficando vazio. Eu, por exemplo, essa semana pesquisando, descobri uma coisa que eu fui católica há muitos anos, eu nem sonhava com isso. E eu acho que tem muito católico que faz, que acho que antes de começar o evangelho, o católico faz aquele, não é o sinal da cruz, aquele que faz aqui na testa, na boca e no coração. O que que ele significa? Ele significa que vai ler o evangelho, ou seja, vai ler o ensinamento, né? A boa nova. Então você faz um sinal na testa, a cruz na testa, né? A cruz na testa significando o cérebro, ou seja, eu vou entender o evangelho. Aí você faz na boca para quê? Para que o ensinamento saia pela boca. E depois você faz o sinal no coração para quê? Para que essa palavra vá ao seu coração. Olha que lindo isso. É perfeito, gente. Não é? Mas só que a pessoa faz? O mais rápido possível. E aí É um perdeu gesto esvaziado de de significado, sentido, de sentido. quando ele tinha todo sentido. Aí a É fé fica morta, vazia e aparente. o que faz Fica por só um fazer. sentimento de. É uma adoração sem a compreensão do que seja essa adoração. É muito Então tem sério. muita simbologia que é linda, maravilhosa, mas que se você não sabe o significado dela e passa a fazer, e é assim, e ninguém ensinou. Por exemplo, toda a vida fiz, desde criança, porque eu fui católica e tudo, mas nunca sou, quer dizer, eu tô com, né, a essa altura do campeonato é que eu descobri qual que é o significado. O próprio ajoelhar. O ajoelhar é significar o quê? Que você está se curvando diante de Deus, de você saber que Ele é capaz de te atender, lógico, dentro do seu merecimento. Aí essas coisas todas a gente vai procurando não saber às vezes, porque se a gente souber disso tudo, se você pegar o Evangelho e estudar mesmo, é aquela coisa daquela cena do Sadoc. É melhor você estudar de forma tranquila, porque aí você não tem que mudar nada, você só tem que ficar na sua zona de conforto. Isso E te aí tira da zona de conforto. eu vou aproveitar, não vou falar dos católicos. Você foi católica, teve uma experiência, eu não fui. Mas a gente tem uma convenção dentro das casas espíritas que a gente diminui a intensidade da luz na hora da prece, o que é um ritual. É, Nós fazemos em função de quê? De evitar que as pessoas fiquem tão dispersivas, mas favorece, né? que não é uma Favorece. necessidade. E aí eu acredito que seja uma herança que a gente vai trazendo sem questionar por quê. E aí, às vezes acontece isso, você sabe o que acontece, que a pessoa não faz, e aí fica assim, ó, mas esqueceu a luz.
como se a luz fosse um fator imprescindível, né? A diminuição da luz fosse um fator imprescindível para se fazer uma prece. E não é. É só para ajudar as pessoas. E aí eu ainda vou mais longe. A gente teria que fazer, né, o exercício de não precisar disso, porque isso é uma convenção. O momento da prece é um momento muito íntimo. E Então, se tem que você ter esse fecha o acaso. olho, se você fecha o olho, não fica escuro? Geralmente na prece você não está de olho fechado. Então, a gente vai, Mas vamos criando regras, é né? As só um regras vão sendo convite, é só criadas, um mas convite ao são humanas. recolhimento, né? Nós temos Mas que o recolhimento. pensar o que é humano e o que é de Deus. Esse que é o grande lance da... Então, é onde a gente tem que questionar o tempo todo. Em que nível está a minha relação com Deus? Ela está profunda ou ela está superficial? Asa. A gente usa aqueles três, eu achei isso tão pesado quando usar o nome de Deus em forma. Qual a nossa posição em relação a Ele? Ele está em primeiro, o absoluto, lá, né? Com É a essa humildade, né? situação de reverência, né? De estar mesmo submisso a Ele. Agora, depois ainda é mais sério ainda, por quê? O próximo acima de nós. Isso que é difícil. E como que a gente... Eu acho que, na realidade, assim, a gente ainda está distante até de colocar Deus como um absoluto. Porque, na medida que a gente vai questionando aquilo que Ele faz com a gente, na hora que a dificuldade surge, na hora que as coisas ficam um pouco complicadas para a gente, na realidade, a gente coloca a experiência nossa como trauma e não como uma experiência necessária para um aprendizado, para você aprender a se tornar uma pessoa melhor com aquela situação. Quando vem uma enfermidade, eu estou aprendendo com ela a ser paciente, a ter humildade, a estar numa situação que eu vou precisar da ajuda do outro, porque enquanto eu estou bem, eu posso erguer meu nariz e falar assim, ó, não preciso de ninguém. Mas, mesmo estando bem, a gente tem que ter gratidão e entender que o tempo todo a gente está em conexão com o outro e entendendo que aquilo que eu visto, que aquilo que eu como, tudo vem do outro. Existe uma Porque eu sou, interdependência, né? Ninguém é ninguém é. totalmente... Mas quando eu não me curvo, aí vem a enfermidade para me mostrar o quê? Ó, tá aí. Aí, às vezes, quando a gente tem essa experiência, a gente se coloca na situação traumática, né? Ai, coitadinho de mim, eu estou sofrendo, Deus está sendo injusto comigo. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai estudar, né, a fé, mãe da esperança e da caridade, está mostrando justamente isso, que a fé tem que ser complexa, profunda, onde o altruísmo vai estar presente, levado às últimas consequências. Quais que são as últimas consequências? É o amor pela humanidade. Quando eu amo o filho do outro, tanto quanto eu amo o meu filho. Então, eu faço aquilo que Deus mandou. A minha fé está assertiva ou eu estou aí me desviando, né, do caminho? Aí ele dá um exemplo de Zebedeu, né, que quando vai conversar com Jesus, o que ele fala, né? Senhor, meus filhos são seus. E, na realidade, tinha que ser a posição nossa, porque eu fico vendo assim, o tratamento egoísta que a gente dá em relação ao filho, né? É meu, não tem nada nosso, não, gente. Não tem nada Tudo, nosso. tudo que a gente recebe da vida são graças que o Senhor nos concede para que a gente aprenda. Que de um momento para outro, na hora que Deus achar que seja o momento correto, nós vamos não mais ter aquilo, Mas a gente porque está tudo sempre pertence ao questionando, né? Senhor, Nós né? estamos Mas a gente questionando. questiona, né? Então, nesse mundo regenerado, a gente vai precisar o quê? Dessa fé valente, corajosa e robusta.
Eu acho que o nome do Senhor em vão é mais ou menos isso, Quando né? A gente você ter muito cuidado para entender realmente o ensinamento e o quanto que a gente precisa trabalhar nessa, se curvar frente a Deus, entendendo que Ele é o absoluto, e procurar, quando a gente pronunciar o nome dele, que seja com uma reverência e com respeito necessário. E aí, hoje, agora a gente vai falar um pouco do uso da palavra, da oratória, mas eu achei tão interessante, e eu gostaria de começar, Rita, com uma página, do livro do Contos e Contos do Irmão X, porque essa epístola do Tiago, que a gente vai estudar aqui também, vai falar sobre ela hoje, surgiu a partir daí, das palavras do caminho, que foi um momento que ele teve de vivência com o Senhor. O Tiago, o velho apóstolo, permaneceu em Jerusalém e um dia ele demandava Betânia, junto com Matias, que foi o sucessor de Judas no colégio apostólico. E aí eles passaram perto de um sítio, e o Tiago fala assim com o Matias: esse sítio lembra o horto em que o mestre foi traído. Olhos mergulhados nas reminiscências, o apóstolo relembrava. Aí ele começa a conversar com Matias sobre as lembrar questões da traição. da traição de Judas, né? E aí os dois, eles começam a nomear Judas, né, com diversas características, né? Adiantou-se o infame, beijou a face do mestre. Que insolência, que homem caviloso esse Judas terrível. Será, aí vai intercalando, ele, não vou ler tudo que é grande, né? Será Judas para sempre a nossa vergonha, exclamou Tiago. Como se abalançou a semelhante absurdo? Tudo lhe dera o Senhor em bênçãos eternas. Foi o espírito diabólico da ambição desesgrada. Judas queria absorver a direção de nosso grupo, ombrear com os rabinos do templo, cativar a simpatia dos romanos dominadores, criar uma organização financeira, subverter o próprio Senhor à sua vontade. Pedro costumava afirmar que o celerado não previa as consequências do ato da traição, nem alimentava o propósito de eliminar o Messias amado. Contudo, não posso admitir a suposição. Isso é Tiago falando, né? Judas, por certo, condenou o Senhor deliberadamente à morte, e talvez fosse ele um inspirador sutil dos tormentos na cruz. Com efeito, observou Matias, não devia passar de criminoso vulgar. A sua memória inspira-me compaixão e vergonha. E aí eles continuam, né? Só falando mal de Dos Judas, né? Judas. De repente, o Matias fala assim: e os familiares desse homem cruel? Indagou Matias, curioso. Porventura lhe aprovaram a conduta satânica? Aí já estenderam, a Com a ira não família. é só para Judas, mas para a família, né? Mas olha que lindo agora, olha. Tiago ia responder, mas alguma coisa lhe impediu. O velho apóstolo arregalou os olhos, interrompeu a marcha e perguntou ao companheiro: quem é aquele que vem lá, vestido em luz resplandecente? Assombrado, Matias retarguiu: também vejo. Banhado agora em lágrimas, Tiago reconheceu o Messias. Lembrou a narrativa dos discípulos a caminho de Emaús, ajoelhou-se de reverente e falou baixinho: é o Senhor. Aproximou-se Jesus com a majestosa beleza da espiritualidade sublime e parou, por instantes, ao lado dos companheiros. Contemplou-os compassivo, como mestre afetuoso junto
dos dois aprendizes humildes. Matias chorava, sem força para erguer os olhos. Tiago, em pranto, ousou fitá-lo e rogou: Senhor, abençoai-os. Jesus estendeu a destra em sinal de amor e, como nada dissesse, o velho Galileu desculpe. Senhor, podemos voltar para Jerusalém, a fim de receber a vossa vontade e cumpri-la. Não, Tiago, respondeu o Cristo doce e firmemente. Não vou agora. Sigo em missão de auxílio a Judas. E sem acrescentar coisa alguma, continuou a excursão solitária em sublime silêncio. Nessa noite, quando voltou a Jerusalém, o velho Tiago insulou-se da comunidade e, tomando os pergaminhos onde começava a escrever sua bela epístola Cristandade, anotou em lágrimas suas famosas considerações sobre a língua humana. É linda a leitura, né? Muito bonita. Tem uma frase, né, de Fernando Pessoa que disse assim: existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que às vezes ele se transforma na mais perfeita resposta. E Jesus fazia isso né, tanto, né? com excelência, porque como que o silêncio fala? E como que a gente não usa o silêncio e acaba, como o mundo está tão barulhento. Ontem na nossa reunião nós estávamos estudando que aquela questão que antigamente tinha o que chamou atenção para a mediunidade foi as pancadas, os barulhos. Nós comentamos assim, hoje em dia está tão barulho, acho que antigamente tinha mais silêncio. Então, qualquer pancadinha, qualquer coisa chamava atenção. Hoje, se tiver uma pancada na sua casa, em algum lugar, o barulho já está tão grande que o mundo já está tão barulhento que uma pancada a mais, um barulho a menos, não vai fazer diferença. Então, é isso, né? A gente tem que pensar nessa questão como é que a gente está usando, porque língua, boca, o cérebro, né, são E é tão instrumentos. sério essa questão que já está lá desde Isaías, né? Porque o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só... Nossa, isso aqui eu fiquei pensando. Isso é Isaías, né? Vamos lembrar que é Isaías, Isaías, né? É lá no... Há quanto tempo, né? Porque o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. É tudo que o versículo 15 de Mateus está estudando. Porque a gente, até então, nós temos seguido o quê? Nós estamos seguindo a convenções humanas, ao artificialismo religioso. Então, quanto que é necessário a gente voltar, né? Aprender isso. E parece um contrassenso, né? Quando ele fala isso, porque são duas situações que conectam a boca com o coração. Porque a boca que honra Jesus não honra de verdade, honra com essa hipocrisia, com essa falsidade, é o que tem acontecido com a gente. Então, quando ele fala que a boca fala daquilo que está cheio do coração, a gente conclui o quê? Que é nosso coração que está cheio de hipocrisia e de falsidade. E como tudo é vibração, apesar de você às vezes tentar falar com doçura, tentar falar de alguma forma, a vibração é diferente, então a pessoa percebe o seu sentimento, se você tem aquele sentimento ou não, se aquilo é hipocrisia ou não. No fundo, a pessoa sempre percebe. Por isso que às vezes nos livros do André Luiz, quando tem que falar, às vezes até é o benfeitor que está lá com o André Luiz, mas vai ter que ter uma conversa mais fraterna com uma pessoa, com algum espírito. O que ele chama? Ele fala assim: não, eu não posso fazer. Embora eu seja seu benfeitor, eu esteja nesse momento como orientador,
tem uma pessoa, né, a caso da Ismália, por exemplo, que ela já tem uma autoridade moral, que a palavra dela já é um sentimento e vai conseguir transmitir aquele sentimento. E é um treino, a gente tem que ir treinando. Infelizmente, nós ainda não somos capazes de falar com esse amor, com essa doçura. Essa cordialidade que a gente tem em relação às coisas ainda é aparente, né? Gostei muito quando o Luísio deu o exemplo, né, dos nossos deputados, mas eu estou citando os deputados não como apontando o dedo, mas é uma É. situação que a gente vê aí na mídia, que fica mais evidente, mas a gente também faz isso, né? Vossa Excelência é um canalha, Vossa Eu achei Excelência é um engraçado. salafrário, né? Quer Então, dizer, assim, é uma reverência carregada de ódio, de raiva, de... Então, como que isso é contraditório? Porque a gente tem que trabalhar o quê, gente? É o coração, é o sentimento. Tem que ir trabalhando essas questões dentro de nós. Não existe, assim, essa possibilidade, né? Isso aí é servir a dois senhores, né? Porque você está fazendo esse deferimento, né? Em Vossa Excelência, mas junto com isso chamando o outro de canalha, então não combina, né? Não bate. Então, não bate. E às vezes até a hora de você orar mesmo, às vezes você está orando, mas você está orando com um sentimento de raiva, de de mágoa. raiva, de mágoa, então é complicado. E Deus vê isso. Indignação, a gente fica Indignação. indignado, sabe? Não posso acontecer isso comigo. É igual os escribas e os fariseus, eles chamavam, né, Jesus, mestre, Rabone, estava impregnado, né, de muito ódio ali, não tinha. Era uma expressão assim, de antipatia, de desdém, de rejeição. E Jesus sentia isso, né? Com certeza. Ouvia, quando a gente fala mestre, a gente está só pronunciando uma honra? Ou a gente, qual que é o sentido que está impregnado isso em nós, né? Qual o sentimento que está acompanhando? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Com falar em vão, com esse vazio, não usar o nome de Deus de qualquer jeito, como se fosse alguém igual a nós, né? Porque quando a gente usa assim, corra, assim, de maneira vulgar, né? A gente está colocando numa posição, trazendo Deus, descendo das alturas para conviver aí com as nossas fragilidades, que ainda são muitas, e não é isso a proposta. Não pode ser, O não próprio deve ser. título em si, doutor, Vossa Excelência, já te joga numa posição. Tanto é que Jesus só aceitou o quê? Mestre, eu sou. Porque ensinar, sim. Mas até hoje, você vê que o professor, ele tem ele não tem uma posição de destaque. O mestre é aquele que ensina, mas porque ele também aprende. Então, se nós colocamos sempre nessa posição de estarmos uns interagindo com os outros, um aprendendo com o outro, isso tudo vai nos trazendo mais amorosidade. Porque nessas diversidades que existem entre nós, elas existem para quê? Para mim ter a plena certeza que eu não sou capaz de fazer tudo sozinho. E que em Exatamente. todos os momentos da minha vida, o outro é a ponte que vai me ligar a quem? A Deus. Então, nós nos completamos e através dessa completude, né, surge esse sentimento de cooperação que deve existir, que é a fraternidade legítima que tem que existir entre todos. É quando eu vou colocar o próximo com a importância, o filho do outro com a mesma importância que tem o meu filho e com a mesma importância que eu possuo também, que todos nós somos filhos do mesmo pai. E é o que ele fala, né? Que quando eu tomar conta do outro e o outro tomar conta de mim, tá todo mundo, né? Tudo legal. Esse é o mundo de regeneração.
em que você vai se preocupar mais com o outro do que com você, e o outro também vai se preocupar mais com você do que com ele. E aí tá todo mundo tomado, todo mundo tá seguro. Então, agora nós vamos para uma leitura do benfeitor Emmanuel também, né? Do livro Trilhas de Luz, que vai estudar esse versículo. Ó, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Com os lábios, beijam as mãos da terra, as flores sublimes da vida, cooperando nas obras divinas no eterno. Mas com os lábios, obedeceu Judas às vozes inferiores, entregando o Senhor com um beijo de ingratidão. Com os lábios, os apóstolos do trabalho fazem verbo criador, nos serviços nobres do planeta. Todavia, igualmente com eles, os mentirosos e os perversos espalham a maldade no mundo. Das potências do corpo são os lábios das mais delicadas e importantes. Portas da língua que se pode salvar e arruinar, edificar e destruir, não devem permanecer distantes das sentinelas da disciplina. A palavra do homem é criação sua, que lhe testificará a vida. O beijo da criatura é laço que determina sua união com o bem ou com o mal. Os lábios dão passagem ao verbo e transmite o beijo. Quantos sofrimentos se espalham na terra através da palavra leviana ou fingida e do ósculo, né? Criminoso ou insincero. Entretanto, a maioria dos homens persiste em desconhecer o papel dos lábios na própria existência. Se procuras, porém, a união com o Senhor, repara o que dizes, como dizes, observa os afetos a que te unes e a maneira pela qual estima alguém. O grande problema não reside em falares tudo o que pensas, nem no apego às situações com todas as tuas forças, mas em falares e amares, pondo nos lábios a sinceridade construtiva do amor cristão. Esse aí, como dizes, gente, ó, eu sou especialista para dar burdoada, tá? Me perdoe, estou admitindo aí, mas como que é difícil, né? Porque a gente deixa aquilo, né? O coração está impregnado de raiva, e você vai dizer, fala tudo errado, com a tonalidade, com o tom errado, e acaba complicando mais a situação do que E se você for realmente pensar, né, como que ele buscando um fala aqui, entendimento. né, o lábio, a delicadeza do lábio, né, o beijo, é, como que como você usando errado pode fazer tanta diferença. Porque eu me lembrei daquela questão, lembra aquela, hoje em dia não usa mais, né? Se dá um beijo, dois beijos, ou três beijos, três é para casar, dois não casa. Uma coisa, né? É coisa que a gente inventa, que depois até acredita, né? Como pode pensar umas coisas assim? E um beijo sincero é outra coisa, é completamente. Como que a gente vai? Ele vai falar aqui Eu quando. lembrei aqui de uma coisa, tem um filme que chama Uma Linda Mulher, que ela era até uma garota de programa, e sair, e uma amiga dela fala assim, eu não beijo, porque se você beijar, É, né, é não verdade, tem eu lembrei jeito. também. Então, assim, é o beijo imbuído de todo aquele significado, né, de amor, de carinho, de afeto. E hoje também virou uma coisa, a gente usa aí, né, com a maior vulgaridade. Hoje os jovens, às vezes até saem, né, à noite assim, e disputam quantas pessoas, Veja quantas quem bocas beijou beijou. mais, né? Então, como que tudo a gente está esvaziando tudo de um sentido amoroso, desse sentimento realmente que ele fala assim, né, do amor cristão. São potências, a boca, a língua, as mãos são potências da alma que a gente tem que sublimar as nossas ações com elas, e a gente está se distanciando disso, né? Porque Ele, você tem que se perguntar, é dignificante? É nobre? É justo? Se não for, a gente tem que silenciar, acalmar o coração, né?
Vê quantas vezes a gente faz críticas desnecessárias, sendo descaridoso. Eu fico vendo até essa questão assim com a aparência física. Ah, isso é instintivo, né? A É gente falar, instintivo. né, Aí, do outro. quando muito você consegue parar aqui, mas aqui já está na mente. Não, e Pensou, às é vezes, ato já. e as pessoas falam, né? Tentando, você está gorda, você está assim. Nossa, como se a gente tivesse esse direito, né? Como se o amor cristão, quando Jesus, nessa leitura que eu fiz, né? Ele se aproxima calmamente, abençoa-os. Ele não fala nada da conduta que eles estavam tendo ali. Ele simplesmente se posicionou dentro do amor, Olha, eu vou fazer, e deu exemplo, né? abençoou-os e seguiu. É essa Espera aí que eu questão. vou ali ver o Judas. Muito bom, né? Vocês estão aqui julgando, mas eu que vivenciei, estou indo lá colher. Olha que coisa linda. Eu que fui traído, né? Vocês estão aí. É o que o Aloysio fala, né, em relação à conversa que o Chico, quando era ainda jovem, na beira do açude, que o, que o Chico pergunta quais os atributos e requisitos que ele devia apresentar para o serviço da mediunidade com Jesus, e aí ele diz a famosa frase, né? Frase não, né? São 3 palavras: disciplina, disciplina, disciplina. E aí, o que que a gente faz? A Luiz fala que fogem pela tangente, entendendo que é para quê? No caso dos médios. Ah, o que que você tem que fazer? O que que você tem que fazer em termos de disciplina para ir para uma reunião mediúnica? Ah, você tem que ter assiduidade, você tem que chegar na hora certa, não pode faltar. Mas não é isso que ele está querendo dizer. A disciplina é disciplina mental, disciplina de você realmente estar pronto para o trabalho, de você estar ali envolvido com carinho, com consideração, sem julgamento. Que isso que eu acho que o mais difícil, eu sempre falo isso, não é perdoar, é não julgar. Porque se você não julgar, não vai precisar perdoar. Então, o que o Tiago e o Matias estavam fazendo ali era um julgamento. Eles estavam fazendo o julgamento de Judas, sem que ele tivesse presente. Mas o Jesus já chega o quê? Oferecendo para eles uma outra postura completamente diferente. Então, é reparar o que dizes e como dizes. Como tenho, até como que a gente tenha expressado o afeto, né? A gente fala, adianta? Ah, porque eu gosto de você? Não, é a negatividade que está impregnada ali, não é ficar falando. Eu gosto muito, circula aí na internet, né, a história das 3 peneiras. Tenho procurado aplicar. Estou tendo mais vigilância em relação a isso, mais disciplina. É útil, é verdade e é bom. Se não vai passando, algumas coisas eu já consigo fazer. Gente, algumas, tá? Não é sempre, não. Não, Na ainda hora, não e você já viu como é que faz isso na hora da refeição? A minha mãe, por exemplo, eu lembro dela falando, ela não admitia de jeito nenhum qualquer tipo de discussão na hora da refeição. Se você não tem nada bom para dizer, fique em silêncio. Porque é ruim, né? Você está na refeição, numa hora sagrada que você está alimentando o seu corpo, que ali a gente sabe que a alimentação carrega energias. A hora que você está fazendo a refeição também é bom você estar vigilante para saber se você está fazendo a refeição com raiva ou se você está fazendo com amor, porque tudo isso envolve um processo de energia que carrega. E aí vai fazer bem ou mal para a pessoa que se alimentou. E é outra coisa que a gente usa, mas eu sou sincera, É, o mas excesso de sinceridade vira. cuidado com o que você acha de sinceridade, né? Que a sinceridade ela tem que ser construtiva, como o amor cristão. Ela tem que erguer, ela tem que construir, tem que renovar, tem que regenerar, tem que perfumar.
tem que embelezar, tem que aquecer o coração. Ela abraça, ela nutre. E às vezes a nossa sinceridade é o quê? Só o julgamento, É a grosseira. aspereza, a grosseria. Então a gente tem que policiar. No livro Companheiro, tem um texto do benfeitor Emmanuel também, que é nos domínios da palavra. Ele fala que a frase de esperança é um jorro de luz. E que quem fala sem o coração naquilo que fala, não alcança o coração que deseja ser atingido. E comentários sobre os outros, no fundo, são exposições daquilo que carregas contigo. Isso aqui, olha, é uma frase, gente, tão simples, mas analisem bem se a gente não é assim, né? O que a gente nota de bem ou mal na vida de alguém é o complemento do nosso próprio eu. É onde ele usa a expressão, a boca fala daquilo que está cheio, O o coração. coração. Que a gente está espelhando realmente aquilo que a gente é. E agora ele vai para o livro Pão Nosso, Pão né? Nosso. A língua. A língua. A língua. Essa aqui que foi uma passagem do Tiago, que deu essa epístola, ele escreveu depois que ele viveu aquela situação lá. Por isso que eu escolhi aquele texto. A língua também é um fogo. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes do planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Gente, olha como é que é sério isso. O início de tudo é na língua. Né? Ela está posta entre os membros, qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no panto de cogitações subalternas e, por isso mesmo, vemos-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes, a língua do homem a consolado e edificado seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando segue a noite de cada dia, é justo interrogue a si mesmo. Terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Então, nesse comentário convite, de Emmanuel, né, foi tudo que o Tiago fez lá quando ele falava de Judas. Ó, a língua do homem a consolado e edificado. E nas suas disposições é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir. Foi tudo que ele fez naquele momento ali que ele estava com Matias, né, em relação a Judas. Porque estabeleceu o julgamento, acabou, né, gente? Exatamente. Eu acho interessante na proposta do Evangelho é o seguinte, que todas as vezes que a gente julga o outro, a gente está se colocando num nível de orgulho e de superioridade, como se a gente não fosse cometer aquele delito. Ou aquela, às vezes nem é delito, ou vivenciar aquela fragilidade. Mas a gente se esquece, né, que a nossa vida ainda é de altos e baixos, e que às vezes a gente vai escorregar naquela mesma fragilidade do outro. É só uma questão de experiência, que às vezes o outro está vivendo aquela experiência que eu ainda nem sou capaz de viver.
E é onde nas bem-aventuranças o que vem primeiro? A humildade, né? Os pobres de espíritos. Então a gente tem que pensar muito nisso. Como que a gente pode, tem que ter essa disciplina no sentido de tentar, pelo menos, não julgar. Que quando você julga, você já está. Aí ele cita, né, o exemplo do almoço de família, da nação em vésperas de eleição, né? Nossa O Senhora. quanto que a gente... A palavra mais cruel é aquela que se usa destruindo o bem. Se o verbo não está iluminado de compreensão e de amor, a conversa será sempre inútil. Gente, conversa inútil, não está impregnado de compreensão e amor, é inútil. Infelizmente, tem aquela frase do Emmanuel, né? No nível de evolução que nos encontramos, muito raramente, numa conversação de acima de 15 minutos, A gente consegue nós manter essa conseguimos disciplina. manter essa disciplina. É. Ai, Aí meu fala Deus. que a palavra, o benfeitor falando que a palavra indulgente é uma vacina contra muitos males. Então, quanto que a gente tem que policiar mesmo? Fazer esse exercício, né? Aqui, ó, se você acha que o que vai dizer é menos importante que o silêncio, prefira o silêncio. E como que é difícil, né, a gente silenciar? Mas pelo menos eu acho assim, vai chegar numa época que isso vai ser espontaneidade na nossa vida. É uma espontaneidade até que vai vir a nível mental, porque a gente sabe que tudo procede da mente. Mas que a gente aprenda, pelo menos por enquanto, a fechar a boquinha. Sem julgamentos, sem críticas, né? É aquele. Quem se propõe a iluminar não vai mencionar qualquer ingrediente das trevas. Que foi a posição de Jesus ali com Tiago e com Matias. Porque se fôssemos nós, o que a gente ia E entrar na chegar? conversa, né? Entrar na conversa, ia dar um sermão, ia rememorar fato, né? Mas ele não, ele simplesmente abençoa tranquilamente, abençoa e E, dá, e vai embora, né? e mostra a outra face. Vou seguir para ajudar. Quem se propõe a iluminar não menciona qualquer ingrediente das trevas. É a dificuldade nossa aí, mas é preciso, né? Mais alguma leitura? Não, eu não acho. Aqui, ó, e todos, aqui está no livro Pão Nosso, capítulo 9, Homens de Fé. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí só no finalzinho ele fala aqui, em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. O problema é que a gente não dá esse tempo. Acho que a língua passa na frente do raciocínio, do cérebro, do bom senso. E aí você vai falando sem pensar. É o que traz o desequilíbrio. Aqui, por exemplo, no livro Sinal Verde, fala também da temas da crítica. Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém. A tarefa em pauta. Anote, em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos dos seus. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Quem ama ajuda e desculpa sempre. E não condene, abençoe. Lembre-se, por vezes basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. E tem vários exemplos.
que ele até cita um que se você, que o mestre fala pro discípulo ir lá abrir um travesseiro e soltar as penas de ganso, que é a primeira parte da tarefa, ele acha fácil. E agora? Você tem que pegar as penas todas de volta. É a crítica. É quando você prega um prego vários pregos numa tábua. Depois você pode tirar, mas a marca vai ficar ali. Você não consegue tirar da madeira mais aquilo. Então, essas questões que a gente precisa pensar. Que o uso da palavra, é você saber, porque também você não pode ficar sempre em silêncio, que a palavra é indispensável. Quando ela é uma boa palavra, carregada de sentimento, de boas expressões. Mas tem que ser usada para construir. Exatamente. Então, na hora. Eu escolhi, gente, hoje tem muito, até livros, né, a respeito da comunicação não violenta. Aí eu escolhi, para finalizar, um poema, né, da Ruth Beber-Meyer, que está no livro Comunicação Não Violenta, porque hoje até as empresas estão trabalhando muito dentro dessa comunicação não violenta. E eu achei muito bonito, é uma bela reflexão para encerrar aí, só para a gente vendo também que as coisas, a evolução está vindo devagarzinho. A gente, material para mudança, a gente tem demais. O Evangelho está aí, à disposição, que é o grande sol, né, da imortalidade. Só está faltando na gente mesmo a querer se aprofundar mais nesse Tem uma disciplina conhecimento, maior. né? Uma disciplina maior em relação a isso. Mas eu achei legal o texto. Fala assim, olha, palavras são janelas ou são paredes? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda: eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar, por entre as minhas palavras, os sentimentos que compartilhamos. Uma semana de muita paz, de muita luz para De todos muito nós e até silêncio. semana que vem. Eu acho que nós vamos ficar meio em silêncio uns tempinhos, né? Mas só um pouquinho, depois a gente volta a falar. Semana de E paz é para isso, né? todos, Que a luz do amor brilhe através de mim. com certeza. Uma semana de muita paz. Até semana que vem.